e nós vamos entender mais uma vez, mais uma parte do Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, verso de número 38 até o verso de número 43, nós vamos ler. Até o 48. Vai ser projetado aqui. Demilitária. O versículo 38. O texto diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processar você a tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame ao próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham ser filhos do seu Pai, que estás no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas aos seus irmãos, o que farão demais? Até os gentios agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos, pudesse orar comigo, pudesse falar ao Espírito Santo de Deus, que Ele fale ao seu coração, para que essa mensagem, ela possa nos trazer direção, instrução. Senhor, nessa noite nós declaramos a nossa total dependência do Senhor. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui, mais um dia que nós enfrentamos e até aqui o Senhor nos ajudou. Sei que muitos tiveram talvez um dia cansativo, mas aprove o Senhor permitir que cada um de nós estivéssemos aqui hoje, Senhor, em reunião, a Tua palavra, um culto, a adoração, e que o Senhor possa ser glorificado, Senhor, neste lugar. Fale ao coração de cada um. Mais uma vez eu coloco a minha vida diante do Senhor. Me capacita, que eu seja um instrumento em suas mãos para a edificação do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, irmãos, por favor. Hoje eu fiz uma letra bem grande, alguns já estão acostumados, então hoje eu não vou tirar o óculos, pastor Gabriel, pode ficar tranquilo. Tem as letras aqui do papel, que elas estão numa fonte muito boa, tá? Pode ficar tranquilo. Irmãos, eu quero hoje pensar com você, o Sermão do Monte, na verdade, se ele não for aplicado em nossa vida, talvez ele seja um belo poema. Ao você olhar o Sermão do Monte, começar a se debruçar sobre ele, começar a ler o Sermão do Monte, principalmente o capítulo 5, ele traz para nós um despertamento de uma beleza. Quando Jesus ele vai fazer esse discurso, interessante que no original Jesus não se preocupou em fazer um discurso gritando, em fazer um discurso nesse monte falando alto. O sentido original de quando ele abre a sua boca é um sentido solene, de ele abrir a sua boca, usar o vento, para que pudessem então as pessoas sentadas ouvirem o Sermão do Monte. Como é muito bem dito aqui em todos os outros terça-feiras que nós já tivemos, Mateus capítulo 5 ao capítulo de número 7, essa é a proposta das terças-feiras,
ele seria suficiente para nós aplicarmos a nossa fé cristã. Quando Jesus ele faz esse discurso sobre as bem-aventuranças, foi colocada aqui uma pirâmide, e nós tivemos um gráfico nas últimas terças-feiras. E com o passar do tempo agora, esse Sermão do Monte, ele vai, se fosse para chegar num monte, falasse do monte alto mesmo, parece que nós chegamos ao cume do monte. Porque Jesus ele vai começar agora não ter interesse em que esse poema seja apenas um poema, esse Sermão do Monte seja um poema, mas seja algo prático na vida. Talvez seja esse o sentido de ele não ter pressa e nem gritar alto no Sermão do Monte. Talvez seja esse o sentido de ele falar de uma maneira tranquila, com calma, usando o vento para que a sua voz atingisse o coração daquelas pessoas naquele momento, e ouvir verdades que até então elas não tinham ouvido ainda. Nós entraremos num ponto, e talvez seja, como outros temas que nós tivemos aqui, difíceis, mas não adaptáveis. Uma vez que a palavra de Deus, Jesus, ele nos dá a instrução para obedecê-la, e parece até injusto, usando um termo, e você vai entender o porquê. No relacionamento com o irmão, preste bem atenção, se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver, por exemplo, sobre oferta. Quando você tem um relacionamento com o seu irmão, a orientação de Jesus é que você procure a reconciliação. Essa é a proposta que Jesus ensina no Sermão do Monte. Quando você tem um relacionamento com um cidadão, e esse cidadão se tornou o seu adversário, ele propõe uma orientação que você faça uma negociação. Agora ele avança um pouco mais, porque o interesse de Jesus é que nós tenhamos um relacionamento primeiramente com Deus, depois com o próximo. E como lidar com pessoas tão diferentes em nossa volta? Uma vez que o público original de Jesus está ouvindo isso, se tornava um pouco forte, uma mensagem tão confrontadora, agora é o perverso, agora não é o irmão, agora não tem a ver com oferta, agora não tem nada a ver com uma reconciliação de uma negociação que você tem que acertar com o cidadão. Agora ele está colocando um cenário de alguém que se opõe mesmo à sua pessoa. E ele tem resposta e direção para nós nos relacionamentos interpessoais com as pessoas. Talvez, se nós abríssemos aqui, se eu lhe perguntasse para você, você já foi perseguido? Fazendo coisa certa, tá, irmão? Fazendo a coisa certa. Você já teve algum desconforto com uma pessoa no seu trabalho, na sua faculdade, ou quem sabe até mesmo entre irmãos? E aí Jesus, ele tem agora uma direção para como nós devemos tratar isso. Uma vez que o propósito desse Sermão do Monte é que a justiça de Deus seja cumprida, vivenciada da maneira correta. O que os fariseus e os escribas entendiam como justiça, era uma justiça própria, pautada neles e da forma que eles enxergassem. Uma vez que eles conseguiam interpretar da maneira que eles gostariam, agora Jesus vem mostrando para eles as distorções a qual eles estavam fazendo. Se puder colocar a versão RA para mim, Mateus 5,38, a gente vai devagarzinho. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, eu quero só pautar um pouco aqui. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Parece simples, mas há uma grande diferença em você seguir, viver e praticar o que os outros estão dizendo, e há uma grande diferença de eu e você praticar o que Jesus está mandando fazer. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo em outras palavras, fique com aquilo que Jesus está falando. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Por que Jesus estava falando a respeito, ouviste o que foi dito? Porque era assim que eles interpretavam. Jesus agora vem organizar o sentido real da lei.
A lei nunca foi prejudicial, na verdade, ela vivia um caminho andado, de mão dada, com o propósito de Deus. Agora, por que eles estavam dizendo isso? Eles interpretavam da sua maneira. E nós vamos ver que a lei não dizia isso. A lei não dizia isso. Eles estavam dizendo: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais o mal, nem a qualquer que lhe bater na face direita, oferece também a outra. O que Jesus está falando aqui é que os padrões anteriores, a conforme eles estavam, de uma maneira ou de outra, interpretando, até aquele presente momento, daquele sermão do monte, estava em vigência. Eles entendiam isso. Agora Jesus chama o povo senta numa relva, e Jesus começa a dizer para eles: olha, vocês ouviram sobre isso? Eu, porém, vos digo. E aí a gente tem agora pelo menos 4 situações aqui, em que Jesus ele mostra, em que os escribas e os fariseus, eles tinham como uma forma de defesa em suas retaliações. Ou seja, como conviver com uma pessoa que pode prejudicar você? Como que você pode fazer para você não pegar no pescoço dela? Se ela quer o teu mal, se ela quer destruir a sua vida, se ela quer acabar com você, ela quer acabar com a sua família. Como você lidar com pessoas que se opõem contra você? Como a gente pode gerir isso? E por incrível que pareça, o Sermão do Monte traz orientação de como que eu posso fazer. E a questão é que a gente sempre quer uma brecha da lei, como foi muito bem falado aqui sobre a questão do divórcio. A gente quer uma oportunidade, e se? E Jesus agora vem trazendo a respeito de uma maneira clara de como que devemos ver e qual o propósito que essa lei servia e como essa justiça ela pudesse ser manifestada. Primeiro ponto, parece um absurdo você oferecer a face para alguém lhe bater. Será que então que eu tenho que viver apanhando, pastor, para um lado para o outro? Bate aqui, eu viro lá. O sentido, irmãos, que Jesus está tentando dizer para nós é que você não viva os seus direitos, por mais que você possa ter direitos. E se você estudar um pouquinho, para um judeu era muito ofensivo você levar um tapa, é um insulto, seja ele com a mão aberta, ou seja com as costas das mãos. Era tão grave isso que cabia ao tribunal julgar um momento como esse, de um homem levar um tapa na cara. Ao que se sabe, parece que se pagava até multa de pelo menos o salário de um homem trabalhando durante um ano todo, de tão grave que era levar um tapa na cara. Aí Jesus vai falar sobre tapa na cara, de tomar a sua túnica, de caminhar mais uma milha. O que Jesus está tentando mostrar para nós? Aí parece que não faz sentido nenhum. Mas ele está proclamando o reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus. Ele veio falar de algo que as pessoas não estavam acostumadas. As pessoas estavam acostumadas a viver uma vida religiosa, e como de fato a gente for viver o verdadeiro propósito do reino, nós vamos ser sufocados à nossa vontade, em outras palavras, morrer para nós mesmos, para vivermos o propósito de Deus. Caso contrário, nós não vamos conseguir viver aquilo que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, um golpe era mais insultuoso do que crimes violentos. O que Jesus diz sobre dar a outra face? Jesus estaria induzindo o cristão a escolher um caminho de maior sofrimento? Não. Jesus lembra aos discípulos de um modo figurado que permanecer nos próprios direitos e buscar a própria dignidade reafirmada não é resposta cristã para o insulto. Ou seja, vamos trazer um pouco mais prático. Irmão, qualquer um de nós pode se defender. Você pode procurar os seus direitos aonde você quiser, a lei está por aí. A lei tinha naquela época também. Mas o que Jesus está dizendo é que existem casos separados do irmão, de um cidadão e de um perverso, que é melhor você abrir mão de algumas coisas. Leia o Sermão do Monte. Irmão, cidadão normal, que vira um adversário, e depois o perverso. Foi isso que a gente leu. Não resista. Não queira discutir. Se ele quiser brigar com você, não vá para a briga. Se a gente olhasse para o mundo espiritual, o que é isso no trânsito? Uma vez, alguém falou: pastor,
da caminhoneta, lá não foi, pastor, da sua mãe? No mercado? Irmão, todo mundo tem direito de buzinar, gritar e brigar. Mas quando eu sou cristão, filho de Deus, lá no final a gente vai entender isso. Não cabe a você e não cabe a mim isso. Qual é a diferença minha e sua de alguém que não conheceu Jesus? Por que que eu nasci de novo? Qual é a razão de eu ter uma Bíblia? Qual é a razão de eu estar jejuando? Qual é a razão de eu estar cantando? Qual é a razão de eu estar pregando? Nós vamos ver, irmãos, que nós somos desafiados a sair da teoria e a entrar na prática todos os dias. É um semáforo, é alguém no mercado que rouba o teu lugar. E aí nós vamos caminhando um pouquinho, ele vai falar de uma capa, vai falar de uma túnica, deixa eu apressar um pouquinho aqui. Caminhar mais uma milha, para um judeu, a capa ela era tão importante que alguns usavam como roupa para dormir e até proteção do frio. O que ele está dizendo? Se alguém te dá capa, dá túnica também. Irmãos, em outras palavras, você imaginou alguém ser assaltado, que Deus livre e guarde? Se alguém roubar teu carro, dá o documento. Não entra em briga. Então alguém está entendendo? Ah, pastor, aí não vale. Se alguém, você tem moto, roubar tua moto, deixa que roube e dá o capacete para ele. É isso que ele está falando. No nível do perverso, você não deve estar em confronto. Ele é um ser caído. Ele é um ser imoral. Ele não tem temor a nada. É isso que ele está dizendo. Não procura o seu direito, você tem. Mas a partir do momento em que eu estou ouvindo essa mensagem, não é um poema, é uma estaca sendo fincada no meu coração, para que eu possa entender que o Evangelho é uma transformação de vida. Não dá. É difícil. Eu entendo, pastor, quando o senhor fala. Tem uns temas que eu não quero pregar. Não dá, parece que é difícil para a gente. Mas o que fazer? Se mandar caminhar 1000 passos, uma vez que os judeus estavam sob o domínio dos romanos, imagine só, constantemente, eles podiam forçar alguém a dizer, caminhar mesmo. Lembra Simão Cirineu? Foi constrangido a caminhar. Você quer humilhação maior para um judeu? E ele está caminhando na rua e ele chegar e falar, eu quero que você faça isso, faça aquilo. Já era um insulto. Então ele está dizendo, se mandar caminhar 1000 passos, por que você não caminha 2000? Por que você vai brigar? Por que você vai discutir? Por que você vai querer ter razão? No final, se você ter razão, quanto de dinheiro aumentou no seu banco? O que você ganhou tendo a razão? Nada. O irmão é uma coisa, um cidadão é outra. Mas o perverso, é isso que ele está dizendo. Aí Jesus, para não deixar a gente sem direção, ele mostrou como você deve se comportar então no trânsito, ou diante de um assalto, de algumas coisas. É melhor você perder o seu direito, irmão, em algumas coisas, e você não perder o seu propósito de vida. É muito melhor, muito melhor. Ah, mas isso é dolorido, pastor. Eu concordo, irmão. Muitas vezes isso é dolorido. E a gente vai ver, um pouquinho mais para frente. Continua para mim, fazendo um favor. O versículo de número 43, eu acredito que já posso entrar nele. Agora aqui aperta um pouquinho mais, irmão. 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Irmão, às vezes você nem quer ser inimigo de ninguém, mas a pessoa quer ser seu inimigo. Você procura fazer as coisas, mas a pessoa quer ser seu inimigo. Ele se declara seu inimigo. Mas você não quer ser inimigo. Mas aí Jesus falou assim, olha, ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Irmãos, nós não encontramos, pode deixar o versículo 43, nós não encontramos odiarás o teu inimigo na Bíblia. Não existe isso. Por isso que é importante o que Jesus está falando. Vocês ouviram o que foi dito? Vocês estão seguindo o que os outros estão falando. Eu, porém, vos digo. Não vai naquilo que os outros estão falando, vai naquilo que Jesus está dizendo, irmão. Não troque as palavras de Jesus. Aí eu me lembro da reforma. Na sexta-feira, quando nós falamos sobre os pequenos desvios. Pequenos desvios. Irmão, parece simples, deixa ali. Deixa lá o 43. Ouviste que amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O versículo é, amarás o teu próximo como a ti
Mesmo. Ah, mas é só um pouquinho. Não, um pouquinho de desvio, no final de uma rota de um navio, de um voo, pode levar para longe, para muito longe. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Continua. Eu, porém, vos digo, amai seu pai, amai seu irmão, amai a sua esposa. Não, ali está, amai os vossos inimigos. Que difícil. Ou seja, se a lei que eles interpretavam era não ter a vingança, a retaliação que naturalmente iria para esse momento, agora a questão aqui é você não retaliar alguém, não é uma questão de você não pagar o mal com o mal, é questão de você amar a pessoa, desenvolver um amor dentro de você por alguém que quer ver a sua queda, alguém que torce todos os dias para as portas suas estarem fechadas, alguém que torce para a tua família dar errada. Essa pessoa que torce para você cair, essa pessoa que torce para tudo acabar na sua vida, que torce para você sofrer, a essas pessoas Jesus está dizendo, amai elas. Eu posso ouvir um amém? Difícil é dar um amém, não tem como, irmão, é difícil engasgar aqui na gente. Amai os vossos inimigos e orai por aquele que os persegue. Vamos olhar isso na Bíblia, irmãos. Levítico 19:8, fazendo um favor. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti? Eu sou o Senhor. Vê se eles falavam a ti mesmo. Não falavam. Agora, irmãos, para o judeu é seletivo quem é o próximo. Quem que é o próximo? Em primeiro grau, o judeu ele entendia que o próximo dele era o seu irmão de sangue. Esse é o próximo. Segundo nível de próximo para um judeu, seu primo. Terceiro nível de próximo para um judeu, os seus conterrâneos, gente da sua mesma raça. Esses eram os 3 níveis de próximo. Então, para eles, era seletivo quem era o próximo. Não é difícil, irmão, para a gente amar os que estão próximos. Para você ter uma ideia, o judeu pode não se dar um com o outro, mas para se levantar uma guerra contra alguém, eles vão se unir. Não é à toa que o entendimento deles era distorcido, que veio a parábola do bom samaritano. Não é à toa que é um doutor da lei. E Jesus vai dizer para ele. Ele está dizendo, mas quem é meu próximo? Veja, irmãos, que para eles estava tranquilo. O próximo é quem me agrada, é quem eu estou bem, é meu irmão, é meu primo, no máximo o outro cara do lado da rua, mas é meu conterrâneo. Aí Jesus conta a parábola do sacerdote, do levita, e coloca um samaritano. O que Jesus estava dizendo para aquele mestre da lei? Falou, você conhece? Eu conheço os mandamentos. O Jesus estava dizendo para ele, sai da teoria e vem para a prática. Sai da teoria e vem para a prática. Quem te parece ser o próximo? Olha, o que usou de misericórdia, o que Jesus falou? Vai e faça o mesmo. Que difícil. O próximo é seletivo. Nunca o próximo para um judeu seria um samaritano. Nunca. Nunca seria um estrangeiro. Nunca seria. Aí Jesus enfatiza: amai os vossos inimigos. O conceito de amor sobre o inimigo já estava no Antigo Testamento, ainda como semente. Êxodo 23, o 3 e o 4. Êxodo 23, o 3 e o 4. 4 e o 5. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou jumento lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Ou seja, um princípio já existia.
Mas jamais eles queriam saber do inimigo. E quem que era o inimigo naquele momento para os judeus? Talvez os romanos. Talvez essa era a visão de um Messias político, de chegar em Roma, estabelecer um novo reino. O que eles não sabiam é que o reino já estava sendo estabelecido através de Jesus. Mas um reino que não se vê, não tem formosura, não tem estrutura. Um reino com 12 homens que caminham de um lado para o outro, uma multidão que vai atrás, que reino é esse? E Jesus diz, amai os vossos inimigos. Uma coisa, Christian, é não retalhar alguém, eu posso até não retalhar. O cara vem, eu não vou retalhar, eu não vou pagar, eu vou virar minhas costas, mas Jesus não permite virar as costas. Aqui que entra a questão. Eu, porém, vos digo, amai, desenvolva amor pelo vosso inimigo. Irmão, talvez é difícil estar ministrando uma palavra como essa e não vir na sua mente agora uma pessoa que te faz mal. Talvez essa pessoa nem mais converse com você mesmo, mas você não consegue. Fica difícil. E nós estamos sendo confrontados para que haja uma cura em nome de Jesus. Para que isso seja arrancado do coração. Para que a gente perdoe, porque não é difícil, irmão, pregar sobre perdão, difícil é perdoar. Não é difícil pregar sobre oração, difícil é orar. Não é difícil pregar, irmãos, sobre isso. Quando eu digo, os irmãos entendem a questão da dificuldade. Nós estamos sendo levados não só mais informações, estamos sendo levados para um tempo de maturidade. Para que a gente possa olhar para essas situações, você não é obrigado a tomar café com essa pessoa, você não é obrigado a sair com ela, você não é obrigado a seguir ela no Instagram, mas por favor, pela palavra que Jesus está nos orientando, você vai precisar fazer isso. Por que que eu devo amar o meu inimigo? Vou colocar 2 razões para nós pensarmos aqui e a gente caminhar para o final. Algumas razões para amar os nossos inimigos. Por que que eu devo amar o inimigo? Primeira razão, coloca o versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por que razão eu deveria amar o meu inimigo que me persegue no meu trabalho? Qual é a razão, pastor? A Bíblia está respondendo. Qual razão eu devo amar a pessoa que deseja ver a minha queda? Qual razão? O versículo está respondendo. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Aí você vai falar, não, mas é uma confusão, daí a salvação agora não é por obra? Espera um pouquinho, não é isso não. A Bíblia não está se contradizendo. Jesus está dizendo, se você é filho de Deus, em outras palavras, tal pai, tal filho. Se você é filho de Deus, você vai fazer isso. Ah, mas é difícil. Mas você quer ser filho de Deus? Eu quero ser filho de Deus. Eu até chamo Deus de pai. Mas ele está dizendo, para que você se torne filho do vosso pai, você deve amar. E essa razão. Por que razão? Simples. Romanos capítulo 5, verso 8 e 9, coloca para nós. Por que que eu devo amar o inimigo? Porque eu e você éramos inimigos de Deus. E como que ele tratou quando eu era inimigo dele? O que que ele fez com o Cleiton? O que que ele fez com o Henrique? Ah, o Henrique e o Cleiton, desculpa Henrique, é liberdade, tá? Eu quero que morra. O que que ele fez quando eu era inimigo dele? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, por ele seremos salvos da ira. 10. Porque se nós, quando inimigos, se quando eu era inimigo, eu fui reconciliado com Deus. Por que que ele exige do Cleito que eu ame o meu inimigo? Porque eu era inimigo dele e ele derramou o seu amor em mim. Eu estava separado, há uma ponte que não tinha como atravessar. Então eu fui reconciliado com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Quando eu era inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por que que eu devo amar o inimigo? Para que eu me torne filho de Deus,
para que eu possa trazer as mesmas características desse pai. Não tem como eu dizer que eu sou filho de Deus e as nossas atitudes serem diferentes do pai. Não tem como. Se é tal pai, tal filho. O versículo de número 43 ainda, por favor. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pode continuar. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não, aí é demais, irmão. Aí é demais. Irmão, você sabia que na oração é tão difícil para orar? É fácil orar, irmão? Sim ou não? É uma luta, é uma guerra. Você dobra o joelho, vem aquela canseira, é um monte de coisa, é tanta coisa. Agora, eu podia gastar tempo orando para mim, pedindo para a Daiane, para o Samuel, para a Lara, para a Luísa, pedindo para a igreja, e nessa oração eu tenho que incluir ainda meu inimigo, que quer a minha queda, que quer que eu caia, quer ver você destruído. Eu tenho que gastar aquele tempo precioso em oração, aonde eu podia nutrir tudo em mim, na minha família, nos meus irmãos de fé, para orar pelo meu inimigo. Isso é o Evangelho de Cristo. Bem-vindo ao Evangelho, amém, irmão? Essa é a diferença do Evangelho. Porque amar, vai continuar, continua. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justo e injusto. O que Ele está dizendo? Se Deus, quando eu era inimigo dEle, Ele mandava sol e chuva, e até hoje Ele manda sol e chuva até para ateus, até para aqueles que são blasfemadores contra Ele, se Ele manda sol e chuva para o cachaceiro, cachaceiro, cuidado, irmão, cuidado, se Ele manda sol e chuva, irmão, para todo mundo, por qual razão? Ele está dizendo, as pessoas são inimigas de Deus, e Ele que é o Deus todo-poderoso, amoroso, e Ele dá chuva para todo mundo, faz colher, dá o sol, dá a chuva, dá as estações, e aí eu não vou querer orar. Se Deus ouve as nossas orações, acolhe as nossas misérias todos os dias, sua misericórdia se renova cada manhã sem eu fazer nada, sem eu pagar nada por isso, porque já foi pago na cruz do Calvário. Eu acordo, o olho cheio de ramela, bocejando, e ali, quando eu abri os meus olhos, uma nova misericórdia se renovou naquela manhã, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Por que razão eu trataria mal as pessoas, uma vez que Deus não me trata mal? À medida que você medir, você será medido. Se você quer misericórdia, exerça misericórdia. A gente não sabe o dia de amanhã. E a gente encerra, caminhando para o final, versículo 46. Porque se amardes os que amam, os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz o publicano mesmo? Irmão, é tão bom amar o cheiroso, o que compartilha da mesma fé que você, o que torce para o mesmo time que você. É tão bom. Eu quero ver você amar quem não te ama. O nosso desafio não é amar, irmãos, aqueles que compartilham daquilo que eu gosto, do mesmo gosto. Meu desafio é amar aquele que está contra eu. Esse é um desafio. O desafio é amá-lo, o desafio é orar por ele, o desafio é entender. Porque qual recompensa o Cleiton merece com aqueles que apenas dizem que estão comigo? Aí ele diz, os publicanos não fazem o mesmo? Quem que escreveu o livro de Mateus? Foi Mateus? Mateus era o que antes de converter? Um publicano, então nada melhor do que ele. Se tem uma raça que o judeu não gostava, era um publicano. E aí Mateus vai escrevendo, olha, se você amar quem te ama, você não merece nada, você está no mesmo nível. Porque os publicanos vão lá, cumprimentam o outro, trocam o dinheiro e está tudo certo. O desafio não é amar quem te ama, o desafio é amar quem te odeia. Não fazem mesmo os publicanos? Continua.
Se saudar somente os vossos irmãos, que fazer demais, não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E aqui não está falando de uma perfeição moral nossa. Aqui está falando de um amor tão puro de Deus. Um amor perfeito que ama os que lhe amam, e Deus ama até aqueles que não amam. Ele está dizendo, assim como o amor de Deus é perfeito, em dar a chuva e dar o sol sobre bons e maus, que esse seja um amor desenvolvido no coração de cada um de vocês. Fácil não é desafiador, mas é a palavra de Deus. Nós não temos como pular essa parte do Sermão do Monte. O Sermão do Monte será pregado na íntegra, até o final do capítulo 7. E essa é mais uma parte hoje que nos leva a um desafio de colocarmos isso diante de Deus em oração, dizendo, Deus me ajuda, eu preciso disso. Talvez você não sabia disso, talvez você estava como o que os outros diziam, ouviste o que foi dito, mas nessa noite talvez os seus olhos, os seus ouvidos se abram para aquilo que Jesus está dizendo. Amai os vossos inimigos, orai por aquele que vos persegue, para que você seja também considerado como filho do nosso Pai Celeste que está no céu. Vamos se colocar de pé, irmãos? Pastor Adalberto.